boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, esteja aí no seu coração, na sua vida e no seu lar, e onde você estiver agora neste momento. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez, neste louvor e palavra. Como diz, vamos louvar e vamos ouvir a palavra de Deus, e Ele tem uma palavra maravilhosa da parte do Senhor aos nossos corações nessa noite. Vamos começar, como de costume, orando e agradecendo pela nossa vida, agradecendo por Jesus Cristo em nossa vida nesta noite. Pai de amor, te agradecemos por mais uma vez estarmos em Tua presença. Obrigada, Senhor, porque diante da Tua presença, por meio da Sua graça, temos a certeza do perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. E hoje nós podemos ter um livre acesso a Ti para Te adorar, louvar, para falar contigo e para da Tua parte receber a Sua santa palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso para conosco. Apesar das nossas lutas e dificuldades, Tu tens sido sempre a nossa companhia fiel e a Sua presença tem nos abençoado, Pai. Desta noite também, Senhor, abençoe de uma forma especial cada um que se junta a mim para Te adorar, para Te ouvir e para estar em comunhão contigo, Pai. Que terminemos este louvor e palavra diferentes, transformados, impactados pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória a Ti. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos abrir o louvor e palavra com um pedido muito especial do nosso diácono Marcelo. Incomparáveis são Suas promessas para mim. De quem? Do meu Jesus Salvador. Vamos começar cantando pelo coro. Cante com todo o seu ser, com toda a sua alma. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao Senhor.
sua vida? Irmãos, essas promessas maravilhosas do Senhor, e algumas nós vamos ver nessa noite, são de fato para aqueles que amam a Deus de coração e creem de coração, com espírito genuíno, aquela fé pura diante de Deus. Então aproveite esta noite para revisar o seu coração, revisar a sua fé, revisar o quanto realmente você crê nas promessas infalíveis e incomparáveis do nosso Senhor. Antes de começarmos a mensagem, já deixou seu like? Já deixou aí o seu like, a curtida? Já compartilhou nas suas redes? Ainda dá tempo? Manda lá o link nos grupos de WhatsApp que você participa, lá nas suas redes sociais, porque isso é evangelismo digital e hoje é uma forma muito eficaz de alcançarmos vidas. E a mensagem de hoje pode ser certeira para corações solitários, corações sofridos. Então mande, porque o Espírito Santo se encarrega de levar para a pessoa certa. Compartilhe com as pessoas e deixe também seus comentários, deixe o seu amém ali no chat, porque quanto mais interagimos, mais o nosso conteúdo se torna relevante e ele é ranqueado para que possa ser visto por mais pessoas. Então deixa o seu like, compartilha, comenta no chat, deixa o seu amém, deixa uma sugestão de louvor para que louvemos nos próximos cultos e assim juntos honramos ao nome do nosso Senhor. Hoje eu gostaria de falar que a solidão é uma oportunidade para nós cristãos. Poxa, missionária, que coisa estranha, sempre achei que solidão fosse algo ruim. Como é que a solidão pode ser uma oportunidade? Eu digo mais, a solidão pode ser uma bênção para nós. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E para iniciar, gostaria de ler com os irmãos o texto de Salmo 25, 16 a 18, que diz assim. Tá aí na sua tela, me acompanhe. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Salmo 25, 16 a 18. Irmãos, nós podemos muitas vezes estar cercados de pessoas, como muitas vezes de fato estamos, com nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, irmãos em Cristo. O tempo todo estamos cercados de pessoas. Mas não necessariamente por estarmos cercados de pessoas, não nos sentimos só muitas vezes. Eu tenho certeza que você já sentiu essa solidão aí durante a jornada, durante a sua caminhada. Porque essa solidão não tem a ver necessariamente com termos companhia ou estarmos com pessoas, convivermos com pessoas ao nosso lado. Mas sim, essa solidão tem a ver com o fato de nós termos que caminhar as nossas próprias estradas sozinhos. Faz parte da nossa jornada. Cada um aqui tem os seus desafios. Cada um aqui tem que enfrentar os seus próprios medos, suas próprias dificuldades, seus próprios obstáculos, seus próprios receios, viver a sua ansiedade. Isso, infelizmente, por mais que estejamos cercados de pessoas que nos amam, se preocupam conosco, a caminhada é individual, a jornada é individual. Essas pessoas podem até nos auxiliar em nossa jornada, mas quem tem que caminhar é você, quem tem que enfrentar tudo é você, quem tem que viver a vida é você, com todas as suas lutas e dificuldades. E ninguém, por mais próximo que seja de nós, é capaz de nos entender por completo. É capaz de entender o que pensamos, o que sentimos, o que queremos, o que desejamos, a não ser que esteja de fato em nossa pele. Sabemos que isso é impossível. E é nesse sentido que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Quantas vezes você, em seu momento mais difícil, em seu momento de maior dificuldade, de tribulação, de aflição e angústia, você estava lá com a sua família, com seus amigos, com o seu dia a dia, mas se sentindo extremamente sozinho, esgotado, cansado, com medo, coisas que só você e seu coração sabem. Tenho a certeza que você já passou por essa experiência e coloca aí no chat.
que sim, você já passou por isso, para que o outro irmão que também sentiu isso ou sente isso não se sinta tão sozinho nessa jornada, porque afinal de contas faz parte da jornada de todos nós. E aí eu gostaria de destacar nesse primeiro bloco sobre essa solidão da nossa estrada. Cada um tem sim uma estrada solitária para vivenciar. E o texto de hoje mostra que então Davi muito provavelmente estava sentindo a mesma coisa, naquele contexto em que ele redigiu esse salmo. Ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Depois, se os irmãos tiverem oportunidade, leiam o Salmo 25 inteiro. É um salmo triste, é um salmo de aflição. É um salmo que nitidamente nós vemos Davi sofrendo por alguma razão. Ele fala que está cercado por inimigos. E ele então se sente só e muito aflito e muito angustiado e pede a misericórdia de Deus. Nada diferente do que nós muitas vezes passamos. Talvez os contextos são diferentes, mas o sentimento é o mesmo, que muitas vezes a nossa luta é muito árdua, o nosso fardo é muito grande, e é um fardo que ninguém pode levar, nós temos que levar. É uma responsabilidade que nós temos que carregar, é uma aflição que nós devemos enfrentar, e nesse sentido nós nos sentimos então solitários. Mas lembrando que hoje nós vamos ficar aqui afogando as mágoas, a tristeza em cima da solidão. Eu trago aqui uma boa reflexão, uma boa notícia para todos nós, à luz da palavra de Deus, de que para nós cristãos a solidão pode ser, não só pode ser, é sim uma oportunidade, é sim uma bênção. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do nosso próximo louvor. E para o próximo louvor vamos lembrar que mesmo nas madrugadas frias de solidão, mesmo na solidão da estrada, a graça de Deus sempre está conosco. Já sabe qual é a música? Na solidão da estrada, tua graça me basta? Pedido da nossa irmã Gisele, tua graça me basta. Vamos cantar. Também acredito que a compositora, quando começa falando nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, eu vejo a tua graça bastando sobre a minha vida. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça está comigo. Vamos sempre lembrar disso e com esse sentimento louvar da abundante graça de Deus em nossa vida. Graça me basta.
Irmãos, a solidão pode ser uma oportunidade, é disso que nós vamos falar. Nós já falamos então que a solidão da estrada, da jornada, da caminhada de cada um é inevitável, é algo que nós devemos enfrentar. Mas ela pode ser uma bênção na nossa vida. E a primeira coisa que nós devemos pensar é que a solidão é uma oportunidade para nós cristãos revermos a nossa vida. Quando nós estamos muito mergulhados no caos, na agitação, na multidão, muitas vozes, muitas pessoas ao nosso redor, nós não conseguimos parar para pensar sobre a nossa vida. Estamos ali mergulhados juntos e aí dificilmente temos um tempo para refletir sobre o nosso viver. E momentos de solidão são oportunidades justamente para nos isolarmos de tudo isso, para nos recolhermos e em estado de recolhimento olharmos para a nossa vida e entendermos os porquês, entendermos as situações de uma forma clara, de uma forma profunda. Os irmãos devem ter essa experiência, eu tenho várias dessas experiências, que em momentos de aflição, de dor e de solidão na caminhada, nós realmente começamos a rever o que realmente importa e o que não importa. Nós começamos a revisar nossos conceitos, as pessoas, as coisas, as situações que nós apegamos tanto e não fazem sentido. Aquilo que nos atrasa, aquilo que não nos faz cumprir a vontade de Deus, de viver o propósito de Deus na nossa vida. É no momento de solidão que nós enxergamos quem são os amigos de verdade, quem não são os amigos. No momento de solidão nós passamos a rever nossos caminhos. Que frutos eu tenho produzido? Em que pé está a minha vida? Como anda a minha vida diante do meu Deus? O que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar e o que eu preciso arrumar? O que está funcionando, o que não está funcionando? O que é verdade, o que é mentira? Coisas que a gente dá tanto valor, mas na verdade não tem sentido. É acumular coisas na terra. Eu tenho deixado para trás acumular riquezas na eternidade. Irmãos, muitas vezes essas reflexões por meio do Santo Espírito de Deus, elas acontecem em momentos de solidão. Aproveite o momento de solidão e de sofrimento ou de aflição para rever seus valores, seus conceitos, seus caminhos, a sua vida espiritual diante de Deus, abandonar aquilo que precisa ser abandonado, prosseguir com aquilo que precisa aí da sua lealdade, da sua fidelidade, não desanimar. Quais são as coisas, as situações ou pessoas que têm te afastado do Senhor? Ou quais são as coisas que têm sido bênção na sua vida? E é isso que nós devemos nos apegar, bênção diante de Deus. Irmãos, a oportunidade sim vem com a solidão de nós refletirmos sobre o que de fato importa, sobre o que de fato agrada a Deus. E você já parou para pensar que a solidão, além de ser uma oportunidade para você repensar tudo isso, revisar a sua vida e mergulhado em todas essas reflexões, se encontrar verdadeiramente com seu Deus? Nós vamos falar já já sobre isso, depois deste próximo louvor maravilhoso. Pedido da nossa irmã Nayara, uma ótima pedida, Nay, ao meu lado. Tudo a ver com a mensagem desta noite. O Senhor é o meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Ao meu lado sempre está. Vamos entender, já iniciando aqui neste louvor, que a solidão pode ser sim e deve ser um momento de enxergar a companhia constante, a presença do nosso bom pastor na nossa vida. Cante comigo. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar
clássico da literatura bíblica. Nós sempre lemos este texto, mas eu me pergunto se nós vivemos de fato esse texto, o quanto nós cremos que o Senhor é o meu pastor, o quanto nós cremos que, por pior que seja o nosso vale, Ele está sempre conosco e precisamos ter essa segurança e não precisamos temer mal algum. Quantas vezes você exercita essa fé de fato? Que não seja apenas um Salmo 23 na sua cabeça, que não seja apenas um Salmo 23 uma página da sua Bíblia física ou da sua Bíblia do celular, mas que seja realmente uma declaração do seu coração. Nós vimos então que cada um tem uma jornada solitária para caminhar, mas que essa solidão pode ser uma oportunidade para você revisar a sua vida, revisar os seus caminhos. E mais do que isso, agora nós desembocamos no ponto mais profundo sobre a solidão para nós cristãos. De que a solidão, irmãos, é a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Mesmo os evangelhos retratam várias vezes Jesus se retirando da multidão para orar sozinho, para falar com Deus. Vários trechos dos evangelhos mostram isso. Muitas vezes Jesus se isolava, ele se retirava do povo, ele deixava os discípulos em um certo lugar, ele se isolava em outro lugar, mandava os discípulos até antes ao próximo destino, porque ele queria se recolher para falar com Deus sozinho. Jesus assim nos deixa um exemplo de que a solidão é uma ótima ocasião. Podemos fazer da solidão um momento de comunhão com Deus. Irmãos, a solidão pode ser uma bênção na sua vida quando através dela você se achega a Deus e se quebranta aos pés de Jesus. A solidão, muitas vezes, por mais que seja difícil, dolorosa, ela é uma bênção na sua vida quando através dela você é impelido a dobrar o seu joelho e buscar a Deus, buscar a companhia do Espírito Santo de Deus. A solidão, ela é uma bênção na sua vida quando através dela você pode mais uma vez sentir o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus sendo derramada na sua vida. Quantos trechos da Bíblia não mostram o Senhor Deus vindo para falar com os profetas, homens e mulheres de Deus, em seus momentos mais profundos de solidão? Como Jacó, por exemplo, que enquanto fugia da sua família, fugia, na verdade, do seu irmão por ter mentido, enganado. Os irmãos conhecem a história. Chega um momento no meio do deserto em que ele se sente muito só. O que eu fiz com a minha vida? Eu enganei meu pai, enganei meu irmão e agora não posso estar com a minha família, na minha terra, eu sou um fugitivo. E neste momento de solidão, nesse momento de reflexão sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, Deus vem a ele, o Deus de Jacó vem a Jacó e faz companhia a Jacó e transforma a vida de Jacó, dá uma nova perspectiva, uma nova vida e derrama sobre ele o seu perdão. Quantas vezes também Elias, várias vezes fugindo das garras de Jezabel e num fato muito grandioso em que ele derrota os profetas de Baal. Jezabel fica furiosa e vai e pede a cabeça de Elias. Ele foge para o deserto, ele foge para as montanhas. E ele se sente muito sozinho, porque apesar de ter mostrado o poder de Deus, apesar de ter sido um instrumento de Deus à vista do povo, agora ele está lá fugindo, se escondendo de uma mulher. Então ele reclama diante de Deus, ele pede a morte porque ele não aguenta essa solidão de carregar esse trabalho sozinho. E aí Deus fala, não se preocupe porque você não está só. Existem milhares de joelhos que, como você, são fiéis a mim e não se dobraram a Baal. Então, Elias tem um momento com Deus, de comunhão com Deus profunda, de entender a vontade de Deus, entender o coração de Deus em seu momento de solidão. Isso também aconteceu com Samuel, aconteceu com Daniel, aconteceu com o apóstolo Paulo, inúmeras vezes apóstolo Pedro, apóstolo João. Eu tenho a certeza, coloca aí no chat, irmãos. Compartilha com os outros irmãos. Quantas vezes você não teve um encontro profundo com Deus? Isso aconteceu em um seu momento de sofrimento, de dor ou de grande solidão.
Por isso que a solidão, irmãos, ela é uma bênção na nossa vida. E quando no momento de solidão nós achegamos a Deus e nós queremos nos conectar a Deus e suplicamos pela companhia do Santo Espírito, algo incrível acontece. Algo incrível acontece, nós descobrimos algo maravilhoso. Nós descobrimos que na verdade, esse sentimento de solidão é irreal. Porque Ele sempre esteve ao nosso lado, como nós cantamos. Ele sempre esteve conosco. A Bíblia fala algumas palavras, algumas expressões, como por exemplo, eu já te conheci no ventre materno. Eu já te escolhi e amei antes da fundação do mundo. Eu já te preparei de antemão para ser o meu filho, para fazer as boas obras. Isso mostra, irmãos, que muito antes de nós existirmos ou antes de nós conhecermos a Deus como nosso Deus e Criador, Ele já te amava, já te escolheu e já esteve com você. Nós nunca, na verdade, estivemos sozinhos. Nunca. Mesmo quando nós não conhecíamos a Cristo, Deus sempre nos livrou, cuidou, fez com que os caminhos se acertassem até que você chegou aqui para ser filho de Deus. Você tem conhecimento de fatos hoje de que, nossa, quanto Deus não me protegeu, não me livrou das ciladas do diabo, mesmo quando estava em um momento de pecado, mesmo quando estava em um momento de teimosia ou rebeldia. No fundo, você sabe que a mão de Deus sempre esteve sobre você, porque você é escolhido do Senhor. Nesse sentido, irmãos, a solidão que nós sentimos eventualmente, ela é irreal, porque o nosso Deus sempre foi nosso Jeová Shammah, o Jeová, o Senhor Deus, sempre presente em nossa vida. E se muitas vezes nós não enxergamos a Deus e nos sentimos solitários, é porque os nossos pecados, como diz Isaías, nossos pecados é que nos separam de Deus. Ou muitas vezes é o nosso próprio eu, estamos tão cheios de nós mesmos, mergulhados em nossos próprios pensamentos e caos, que nós não enxergamos a companhia de Deus que está sempre ali ao nosso lado. Ou é porque por causa das nossas fragilidades, nossa fraqueza humana, nossas limitações, nossa cegueira. Mas isso não tira a verdade, o fato de que Deus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve lá. O nosso bom pastor sempre esteve ao seu lado, ao meu lado. Que palavra maravilhosa. E quando pontualmente, no meio das nossas dificuldades, nós sentimos essa solidão, na verdade pode ser um chamariz para você se lembrar de buscar a Deus, de se aproximar mais de Deus e reconhecer a presença de Deus na sua vida, porque em meio ao seu caos, à sua bagunça, à multidão, muitas vezes nós não vemos a Ele, não ouvimos claramente a Ele, não entendemos claramente a vontade de Deus sobre nós. Então sim, momentos de dor, momentos de aflição e de solidão, Deus transforma tudo para o nosso bem, porque tudo coopera para o bem dos filhos de Deus. Ele pega essas oportunidades e faz com que sejam um chamariz para você dobrar o seu joelho e lembrar que você não está sozinho, mas Deus está com você, como sempre esteve ao seu lado. Então a solidão é sim uma oportunidade de falarmos com Ele, de sentirmos a Ele, de nos achegarmos mais a Ele e de nos enchermos dEle. Irmãos, Salmo 23:4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Evidentemente aqui o salmista traz uma metáfora. Vale da sombra da morte, vale é algo profundo. Sombra da morte é algo que pode ser algo terrível, que nos atemoriza, que nos causa um medo e insegurança. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, por pior que seja a sua situação, por mais extrema seja a sua situação, ou profunda seja a sua situação, seu vale, eu estou com você. Eu, o bom pastor, estou com você. E Davi cria nisso. E eu pergunto mais uma vez, você crê nisso com todo o seu coração? Mateus 28:20 diz o que, irmãos? Jesus, ao subir aos céus, ele diz o que? Eis que estarei convosco até a consumação do século. Não podemos fazer de Jesus um mentiroso, ele é a própria verdade. E ele garantiu para nós que até o fim do mundo ele estará conosco todos os dias.
E hoje Ele cumpre a promessa estando conosco através do seu Santo Espírito. Em Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Irmãos, o nunca de Deus é o nunca verdadeiro. O sempre estarei com vocês é o sempre verdadeiro. Se Ele diz que nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar, Ele é fiel e cumprirá a sua promessa. Mais um, para garantir, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Então, se no momento de solidão ou de dificuldade você dobra o seu joelho, invoca o Senhor em verdade e se quebranta diante dele, não tenha dúvidas de que claramente você verá que o Senhor está muito pertinho de você. Ele está ali do seu lado, na verdade. Ele vai falar contigo, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, porque meu pastor é o Senhor Deus e nada há de me faltar. Amém, irmãos? A solidão é uma bênção para nós, porque através dela revisamos a nossa vida, o que está certo, o que está errado, o que nós devemos desapegar, ao que nós devemos apegar para agradar a Deus, para sermos abençoados. E nesse turbilhão de pensamentos e reflexões, o Santo Espírito está conosco e nós começamos a enxergar claramente que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Falando nisso, vamos terminar então essa mensagem cantando Falar com Deus. Falar com Deus é o que eu preciso. Que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aproveite este momento do louvor para você se achegar a Deus, se achegar aos pés da cruz, abrir o seu coração, abrir o que você sente, o que você pensa, o que você precisa. Pede a ajuda de Deus, pede para Ele te mostrar o quanto Ele está com você na verdade. Pede para Ele tirar todas as escamas dos seus olhos, para que diariamente, mesmo nessa falsa solidão da estrada, você veja claramente que o Senhor Jesus caminha ao seu lado, te dando forças e te sustentando pela mão direita. Amém? Vamos cantar. Crente já orando ao Senhor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz.
Senhor para a nossa vida, para os corações mais solitários. Uma mensagem de restauração, uma mensagem de paz para todos aqueles que às vezes ficam numa desesperança, num desespero, achando que a caminhada é solitária. Mas sabemos que o Senhor é o Jeová Shammah, o Senhor que está sempre presente. E se de fato neste momento nós refletirmos brevemente sobre a nossa vida, sim, Senhor, nós vemos a Tua mão. Nós vemos a Tua mão em todo momento. Vemos a Tua mão na nossa infância, vemos a Tua mão na nossa juventude, vemos a Tua mão neste momento que o Senhor fala conosco. Na verdade, nos nossos piores momentos, mesmo nos momentos que nós não Te reconhecíamos, o Senhor já estava conosco, nos cuidando, nos livrando, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje essa palavra fizesse sentido em nosso coração. Pai querido, como nós cantamos agora, o que nós precisamos é falar contigo em nossos momentos de solidão. O que nós precisamos é falar contigo porque só Tu és a nossa fonte de poder. E só em Ti verdadeiramente a nossa vida faz sentido. E só em Ti, Senhor, temos forças para viver, para caminhar a nossa jornada, que sim, é árdua, é pesada muitas vezes, mas o pior fardo o Senhor já levou, o fardo dos nossos pecados, o fardo da nossa condenação. E hoje, Senhor, a nossa cruz é infinitamente leve, porque a pior cruz o Senhor já levou sobre nós, por nós, para que hoje nós pudéssemos Te louvar e ter a esperança da vida eterna. Abençoa cada um dos irmãos que participou deste louvor e palavra. Abençoa com a Tua presença, abençoa com a Tua companhia, Santo Espírito de Deus. Transforma nossos corações, impacta nossos corações nessa noite. E não nos deixe esquecer que não estamos sozinhos, que os nossos momentos de dificuldade são uma bênção, porque nós podemos aproveitar como oportunidade para dobrarmos os nossos joelhos mais uma vez, para falarmos mais uma vez contigo e ouvir claramente a voz do nosso Senhor. Obrigada, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos por meio deste louvor e palavra. Você que está lembrando aí de um irmão, de uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, mande, encaminhe o link para que também essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Deus no meio do seu sofrimento, no meio da dor. Seja um promotor, um evangelizador, um semeador da palavra de Deus. Lembrando os irmãos, alguns avisos aqui. Domingo nós nos encontramos presencialmente em nosso templo para adorar ao Senhor, 17 e 25. Neste mês de julho nós estamos de férias da escola dominical. Aproveitem para reforçar as energias, para que em agosto voltemos com tudo no estudo da palavra de Deus. Também estamos de férias com a orquestra, vamos descansar um pouquinho, mas nada para apenas descansarmos, mas para renovarmos as nossas forças e tocarmos ainda mais bonito para o nosso Deus no nosso retorno. Então, cada grupo sabe da sua programação, lembrando as mulheres, minhas queridas lindas, que sábado tem Projeto Nova Mulher, 17 horas, aguardo vocês todas para cuidarmos do templo do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus. Shalom!